Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Mallory nasceu em uma família normal. Ela tinha uma mãe e um pai que ficaram muito felizes quando sua filha nasceu. Quando a criança cresceu, a família se mudou várias vezes. Lucy, vamos lá, deixe sua filha comigo e comece a trabalhar você mesma, disse a mãe da mulher. Não sei, não é cedo? Hesitou a mulher. Nada, alguém precisa ganhar dinheiro, se esperarmos pelo seu marido, não vai dar certo, a sogra não gostava do genro desde o primeiro dia. Tudo bem, vou pensar e procurar uma boa opção, minha filha ainda tinha dúvidas. Antes de engravidar, Lucy trabalhava em um jardim de infância. Ela tinha um bom cargo. Mas, ultimamente, seu marido havia começado a abusar do álcool. Ela não queria que ele ficasse bêbado e começou a se sentar com ele para tomar um drink. Ela achava que, se fizesse isso, seu marido ficaria menos bêbado. Ninka, onde você está? Gritou uma amiga na porta, que veio trabalhar e viu que ele não estava lá. Ela correu imediatamente para casa. Por que está gritando? Ela abriu a porta. Você vai ser demitida, implorou a amiga. Diga a ele que estou doente, implorou Lucy. Você já teve tantas chances, ela olhou para ela. Não posso, ela nem mesmo fechou a porta, voltou para a cama. Eles não sentiram pena dela, a demitiram e ninguém sabia que ela estava grávida. Alexander, temos que parar, eles estavam sentados na cozinha novamente. Você tem que parar, ela exalou. Estou grávida, ela olhou para ele e esperou por uma reação. E daí? Ele parecia não entender a gravidade da situação. Mas quando a barriga de sua esposa começou a crescer, Alexander de alguma forma se acalmou. Ele parou de beber muito e começou a cortejar sua esposa. Levou muito tempo para ele se recuperar de seu passado de bebedeira, mas no 6º mês tudo estava bem. Você foi demitido? Alexander perguntou a ela. Ela deu de ombros. E agora? Lamentou o marido. E quanto a você? Ela ainda esperava que ele se animasse e começasse a fazer alguma coisa. A criança nasceu, seus pais ficaram felizes, sua avó, mãe de Nina, veio e ajudou a filha em tudo. E quando ela e o marido voltaram aos velhos hábitos, ele tentou fazer com que ela trabalhasse. Mallory tinha 3 anos quando foi colocada no jardim de infância. Lucy nunca conseguiu um emprego. Mas agora ela e sua mãe estavam sentadas juntas à mesa. Estou tão doente, disse-lhe a filha. Por que isso acontece? A mãe estava ficando bêbada rapidamente. Eu não sei, ela segurou sua cabeça. Alexander já tinha recuperado o juízo. Ele olhou para as mulheres bêbadas e não quis continuar. Agora ele estava trabalhando como vigia em um armazém. Pare com isso, meu marido gritou com Lucy esta noite em casa. Por que está gritando? Ela se levantou da mesa. Vá se fuder, a criança está crescendo sem nenhuma preocupação no mundo e eles estão sentados. O homem se ressentiu. Quando Mallory tinha 3 anos, sua avó ficou paralisada. Agora ela estava deitada na cama. Lucy não fez nada, ela simplesmente não conseguia fazer. A mulher doente gritava muito, os vizinhos a ouviam, mas ninguém tomava providências. Alexander ficou no apartamento, mas não tinha mais família. Ele descobriu que havia uma organização na cidade que poderia acolher uma mulher doente. Ele deu início à papelada. Mas talvez por causa da desnutrição ou porque não havia tratamento, ela morreu. Agora você nem se importa, gritou o marido para a esposa, que estava sentada na cozinha, desgrenhada, usando um roupão desbotado. Vamos, ela acenou com a mão. Eu vou ver o que há de errado com você. Ele lutou o melhor que pôde contra a embriaguez da mulher. E isso não é da sua conta, ela não conseguia mais vê-lo direito. Mallory tinha 7 anos de idade e estava indo para a escola. Mas nem tudo eram fitas brancas e uniformes bonitos. Ela sempre foi bonita no jardim de infância, sua mãe sempre a fez bonita. E agora, um uniforme amassado, um rabo de cavalo que ela mesma havia trançado de alguma forma. Mallory, por que você está tão maltrapilha? Perguntou a professora.
Ela não tinha tempo, a menina não sabia o que responder, estava defendendo a mãe. Como assim? Ela não teve tempo, sua mãe deveria fazer isso, a mulher estava indignada. Ela está doente, disse a garota, culpada. E o que era isso? Eu me perguntava. Muitas pessoas na aldeia sabiam o que Lucy estava fazendo. Mallory estava sofrendo. Primeiro ela chegava em casa, sentava-se ao lado da mãe adormecida e acariciava sua cabeça. Mamãe, estou com fome, ela às vezes dizia baixinho. Muitas vezes seu pai não estava em casa e ela comia o que havia na geladeira ou na mesa. Mallory, um homem, chegava de manhã de seu turno. Papai, estou com tanta fome, ele balançava. Aqui, pegue isso, ele lhe dava um pãozinho. A garota costumava ser zoada na escola. Ela sempre esquecia tudo, sentava-se na última carteira. Ela não respondia na aula, estudava muito mal porque não havia supervisão em casa. Se continuar assim, você só terá um certificado de graduação, disse a professora da classe, Mallory, quando ela já estava na 5ª série. E isso não deveria preocupá-la, respondeu a menina desafiadoramente. Sua mãe nem parecia mais humana. Lucy percebeu que ninguém a perderia em casa, então ela saiu e fez o que quis. Onde você esteve? Seu pai lhe perguntava quando ela chegava do trabalho. Fui dar uma volta, era tudo o que ela dizia. Mas, na maioria das vezes, ele não se preocupava com a filha. Ele pegava seu equipamento de pesca e ia embora. Mallory acordou de manhã, estava indo para a escola, tinha 14 anos. Sua mãe estava deitada no sofá, com o braço pendurado no chão. Mamãe, você de novo? A filha queria levantar a mão. Mas ela caiu para trás involuntariamente. A garota ficou assustada e começou a sacudir a mulher, mas não conseguiu acordá-la. O que está fazendo? Ela não era pequena nem estúpida. Mallory se agachou, escutou, o coração da mãe não estava mais batendo. A menina sentou-se no chão, encostando as costas na parede, chorando muito. Ela ouviu a chave girar no buraco da fechadura, mas Mallory ainda estava sentada, imóvel. Por que você não está na escola? Interrompeu o pai, olhando para ela. Mamãe morreu, disse a filha em meio às lágrimas. Você está bêbado, Alexander se irritou. Por que você fez isso? Mallory olhou para ele. Eu já volto, eu deveria ter ligado. O homem foi falar com os vizinhos, eles tinham um telefone. Ele chamou os médicos, eles vieram e levaram o corpo embora. E então foi o funeral. Quando Mallory olhou para a mulher que era sua mãe, ele sabia que ela havia morrido. Então é isso, agora somos só nós dois, o homem abraçou a garota. Magoada, foi tudo o que a garota disse naquele dia. Os estudos de Mallory nunca se corrigiram. Ela decidiu que não precisava de nada disso. A garota era constantemente chamada à sala do diretor e culpada por tudo. Não preciso de sua escola, dizia ela em voz alta para o diretor. Então vá embora, ela não podia mais tolerar seu comportamento na escola. E eu vou embora, ela se afastou. A garota não via nada de bom em sua vida, então seguiu os passos de seus pais. Ela se envolveu com mais companhias. Saíam até de manhã, ficavam na casa de alguém. Mallory, você quer acabar como sua mãe? Perguntou o pai dela. Ele fez tudo o que pôde para tirar a filha de lá. Mas o tempo estava se esgotando, agora ela estava sozinha. Você não vai estudar? Perguntou Alexander. Diga-me por que eu preciso estudar. Ela olhou para ele desafiadoramente. Ele estava sentado na cozinha, esperando que a chaleira fervesse. Agora que o comércio está se desenvolvendo, vou trabalhar em uma barraca, e ali, e depois, veja, e depois terei a minha própria, disse Mallory com tanta confiança, como se já tivesse algo. Não diga o opso antes de pular, seu pai sorriu. Ele pensou em sua juventude. Como ele tinha sido ambicioso. Ele também achava que tudo na vida seria fácil. Seus amigos estavam indo para a próxima cidade, para entrar na escola técnica. Mallory se apressou com eles. E se tudo der certo? Disse-lhes a garota. Bem, eles riram. Naturalmente, Mallory não conseguiu entrar. Ele não iria embora ainda, pois gostava da cidade.
Em comparação com sua cidade natal, havia muitos cafés e restaurantes diferentes aqui. Foi lá que ela conheceu John. Por que, tão bonita e sozinha? Ele se aproximou dela então. Eu não perguntei a você, a garota também respondeu. Vamos para nossa casa, ela acenou com a cabeça para a mesa onde 2 outros rapazes estavam sentados. É isso aí, ela riu, apesar de não ter comido nada desde a manhã. Vamos lá, seguiu o garoto. Ele fez isso, disse ela com relutância. Pessoal, tem uma garota aqui, eles se aproximaram da mesa. Oi, eles não demonstraram muito interesse. Posso pedir alguma coisa? Perguntou o rapaz. Não sei, ela estava indiferente, embora quisesse gritar, sim, peça algo para eu comer, mas não conseguiu. Ok, eu mesmo faço isso. Ele se dirigiu ao balcão. Em seguida, trouxe 2 bolos e um chá. Obrigada, Mallory pegou a comida com cuidado e começou a mastigar. Depois que os meninos se conheceram, John convidou Mallory para visitá-lo. Ela não recusou porque estava dormindo por aí há muito tempo. Quando podia entrar escondida em um dormitório feminino, ela estava lá. Caso contrário, na casa de um conhecido. Você é corajosa? Perguntou ele. Do que você está falando? Ela realmente não entendeu. Sem motivo algum, ela desviou o olhar. Você mora sozinho? A garota estava curiosa. Por que você faz isso? Ele estava ocupado colocando uma capa de edredom. Só para descobrir, ela cantarolou. Terminado, ele estendeu a cama para ela. Mallory se deitou e John começou a se deitar ao lado dela. Você o quê? Ele deu um pulo. O que você achava que era tudo em vão? Ele se virou para ela. Você é uma aberração. Mallory percebeu que ela não ia a lugar algum. Eles passaram a noite juntos. E então a garota pensou em ficar com o cara por um tempo. Ela não tinha onde morar, e ele tinha seu próprio apartamento, e tinha dinheiro. John também não se importava, ela era uma garota que sabia limpar e cozinhar. Ele estava se aproveitando dela. Você vai sair de novo. Ele lhe disse mais uma vez. Ela pintou os lábios com batom, calçou os sapatos e saiu. Mallory queria conseguir um emprego em algum lugar. Ela havia sido recusada em quase todos os lugares, e com razão, pois não tinha nem o ensino médio. Quer ir lavar pratos? Perguntou o dono da lanchonete local. Eu vou, a garota se alegrou, ela precisava pelo menos se firmar em algum lugar e depois poderia aceitar outro emprego. Então volte amanhã, disse-lhe o futuro chefe. Depois disso, a feliz Mallory foi para casa. O que está acontecendo hoje? John saiu para o corredor. Ele achava que estava fazendo algo errado, mas não estava enojado. Consegui um emprego, ele murmurou por cima do ombro. Estou vendo, então parabéns, ele a seguiu até a cozinha. Parabéns, ela se virou e olhou para ele. Por que está me olhando assim? Ele olhou em volta para ver se havia alguém atrás dele. Eu não sei o que fazer. Agora ela estava realmente pensando em deixar o cara, mas estava com medo de fazer isso. Compreensivelmente, assim que o dinheiro apareceu, ela imediatamente decidiu fugir, e ele se dirigiu ao quarto. Mallory não o seguiu, ela estava sozinha. A garota sentou-se na cozinha, tomando chá, e pensou, por que em sua vida tudo é assim? Porque ela, como a Cinderela, não encontrou seu príncipe e tem que simplesmente existir. Bem, você não está vindo, está? John veio até ela. Agora, ela decidiu não cortar o ombro, tudo estava confortável aqui por enquanto. Ela foi para o quarto e eles começaram a se preparar para dormir. Amanhã seria um dia agitado, então eles precisavam dormir um pouco. Não faça isso, ela afastou as mãos dele. Vamos, senti sua falta, ela começou a reclamar, mas Mallory permaneceu inacessível naquela noite. No dia seguinte, ela começou a escolher o que iria vestir. Quase todas as roupas eram brilhantes e provocantes. A garota não sabia como seu chefe a veria. Ela escolheu um vestido que ficava abaixo dos joelhos. Mas ele estava tão velho e esticado que ela nem queria usá-lo. Olá, Mallory cumprimentou as mulheres na cozinha. Elas a levaram para sua estação de trabalho e Mallory começou a trabalhar.
Como era difícil, tantos pratos empilhados em suas costas. Como está se saindo? Depois de uma semana, Selena Georgievna, que dirigia o local, veio vê-la. Até agora, ela olhava para a pia, onde os pratos nunca diminuíam, não importava o quanto Mallory os lavasse. Uma das garçonetes está saindo, você quer ficar no lugar dela? Perguntou a mulher. Quando? Eu queria largar tudo e ir para o corredor agora mesmo. Não sei, ela ainda não falou sobre isso, apenas deu a entender, observando o chefe, como os outros trabalham. Sim, eu concordo, mas não dê o cargo a mais ninguém, Mallory pediu a Selena. Tudo bem, desde que eu prometa, ela sorriu. A mulher viu imediatamente algum potencial na garota. Ela mesma tinha sido assim, convencida e arrogante. E quando essa jovem entrou em sua cafeteria, ela sentiu uma espécie de piedade maternal por ela. Mallory era uma trabalhadora honesta, embora fosse, mas não queria perder seu lugar, especialmente porque lhe haviam oferecido um emprego de garçonete. Ela também gostava da anfitriã, não sabia dizer porquê, mas havia algo nela. Amanhã você pode começar outro emprego, disse-lhe Selena, que permitia que seus subordinados a chamassem pelo primeiro nome, sem nome do meio. Obrigada por acreditar em mim, ela era a única pessoa com quem Mallory falava assim, calmamente. Ótimo, você vai me agradecer quando abrir sua própria cafeteria, disse a mulher com uma piscadela. Mallory agora estava gostando de seu trabalho. Ela usava suas saias curtas, pintadas com cores vivas, e observava os homens prestando atenção nela. De vez em quando, eles deixavam uma gorjeta generosa. Olá, linda, deu-lhe um tapinha nas costas de um homem idoso. Bom dia para você também, ela se virou para ele. Quer se sentar conosco? Perguntou ela. Ela não deveria ter que fazer isso. Queria seguir em frente, mas o homem agarrou seu braço e a sentou em seu colo. Você não me conhece? Ele sussurrou em seu ouvido. Afaste-se, você. Ela se afastou dele. Eu gosto deles, ela riu. Austin, deixe a garota em paz. A aeromoça saiu para o corredor. É isso, Selena. Ela olhou para Mallory e piscou. É isso aí, ela queria mostrar a língua, mas se conteve. Havia muitos outros que gostavam da garota. Eles a agarravam, tentavam beliscá-la, mas ela os afastava. Um dia, Mallory estava voltando para casa e um carro parou ao seu lado. Ela entrou, era o mesmo Austin que estava dirigindo. Não, ele estava passando por ela. Você é estúpida? Perguntou ele. Não, ela continuou andando. Pare, ele tentou convencê-la. Me deixe em paz, Mallory só estava com medo dele. Espere um minuto, o homem já havia saído do carro, venha comigo, eu a deixarei rica. Ouro, você disse? Ela parou e olhou para ele. Mas o homem não se importava mais. Ele estava olhando para aquela jovem e bela garota, e estava pronto para qualquer coisa. Sim, Austin assentiu. Ah, vamos lá, ele subiu no banco da frente. Eles dirigiram até o apartamento dele. Por alguma razão, pensei que você tinha uma casa, disse ela. Eu me pergunto por quê. Ele pegou um conhaque. Não sei, ela olhou para o que havia nas prateleiras. Bem, Mallory, vamos lá, para as apresentações, ele lhe deu um drink. Vamos lá, ela tomou um para ter coragem. No dia seguinte, a garota contou tudo a Selena. Tenha cuidado com ele, ela advertiu. Por quê? Poderia acontecer alguma coisa. A garota olhou para ela. Pode acontecer, a mulher sorriu de forma curiosa. Mas Mallory não achava que Austin pudesse machucá-la. Ele era tão bom, amando-a, tirando o pó dela. Ela decidiu não ficar pensando naquela conversa, pois se algo estava para acontecer, ela sempre poderia impedir. Ela tinha que ir à casa de John para pegar suas coisas. Austin, vamos para o lugar onde ele morava, perguntou a sua nova colega de quarto. Para que você precisa de todas essas coisas velhas, eu compro coisas novas para você, ele disse a ela. Tudo bem, ela se sentaria em seu colo. Mallory gostava quando um homem a tratava assim. Ela não poderia desejar nada melhor. Mais uma noite seus amigos chegaram. Saia daqui, ela lhe ordenou. Austin,
O que está fazendo? Ela não podia acreditar que ele estava falando com ela daquele jeito. Eu disse para nos deixar em paz, ele olhou para ela com severidade. Não vou a lugar nenhum. Ela levantou a cabeça e se afastou ainda mais. Ele se aproximou dela, agarrou seu cotovelo dolorosamente, quase com seu peso, puxou-a para fora do quarto. Eu a amo, é claro, mas quando tenho visitas, elas não podem vê-la. O homem se ressentiu. Que segredos? Ele apertou o braço dolorido. Eu já disse tudo, ele recuou. Mallory se ofendeu com ele. Ela se sentou na cozinha, com vontade de chorar. O que fazer? Viver pelo dinheiro ou ir embora? Ela caminhou em silêncio até o quarto e abriu o criado mudo. Mallory viu que Austin guardava dinheiro ali, pegou um pouco e saiu para o corredor. As coisas pareciam deploráveis, mas não havia tempo para pegá-las. Ela saiu correndo dali, com os saltos brilhando. Selena, ela se aproximou do chefe. Estou vendo, já começou. Ela olhou para cima ao ver Mallory. O que começou? Ela não entendeu. Nada, ela acenou com a mão. Eu provavelmente vou me demitir e sair daqui, ele vai me encontrar de qualquer maneira, disse Mallory confusa. Eu não vou tolerar isso, a mulher acenou com as mãos. No início, havia um caos em sua cabeça, a garota não sabia para onde ir. A primeira coisa que ela decidiu fazer foi ir para a estação de trem. Havia um trem na plataforma, ela foi até a bilheteria. Preciso de uma passagem para o próximo voo, disse ela à mulher. Ele sai em 15 minutos, disse ela, e lhe entregou uma passagem. Mallory sorriu, sua aventura estava começando novamente. Ele embarcou no mesmo trem, que seguia para o norte. A garota foi para a cama e, de manhã, quando acordou, desceu imediatamente. Ela não sabia qual era a estação, nem se havia algo aqui. Olá, ela parou perto de um homem que estava em seu caminho. Onde posso conseguir um quarto aqui? Na minha casa, eu estava olhando para ela. Bem, ela estava feliz, tinha acabado de chegar e tinha muita sorte. Junto com Harvey, eles caminharam em direção às casas. Era um pequeno vilarejo. Mallory gostou da casa de Kolya, mas só pelo fato de ele morar aqui, um pouco envergonhado. Não tenha medo, ele disse a ela, tudo ficará bem. Mas nem uma semana se passou, Harvey tomou um drink em algum lugar e voltou para casa. Mallory estava dormindo, e ele estava em cima dela, e ela nem sequer chiou. De manhã, Mallory queria fazer as malas e fugir, mas Harvey saiu para encontrá-la. Sem ofensa, eu gostei de você, disse ele, culpado. Sim, você poderia ter me pedido gentilmente, disse ela. Tudo bem, fique aqui, vamos morar, eu a ajudarei com seu trabalho, ele ofereceu. Bem, ela não tinha para onde ir. A partir de então, ela passou a ter um novo colega de apartamento. Harvey a ajudou a conseguir um emprego, mas esse não era o sonho de Mallory. Ele próprio trabalhava como consertador, quando necessário, saindo por encomenda, ajudando as pessoas a fazer reparos. Mallory também começou a fazer isso. No começo não deu certo, mas depois ela pegou o jeito. Vamos fazer de novo hoje à noite, disse ela à garota. Como? Nós viemos do pedido, meus braços estão caindo, a menina quase chorou. Sem dinheiro, fique em casa, Harvey não falou muito. E Mallory estava a caminho. De alguma forma, o homem havia terminado todos os seus negócios, mas Mallory ainda tinha trabalho a fazer, e ele ficou. Logo a senhoria entrou. O senhor ainda está aqui? Ele temia que a luz estivesse acesa. Sim, não sobrou muito, Mallory lhe mostrou. Quando a moça tinha feito tudo, a proprietária lhe ofereceu chá. Não, obrigada, Mallory queria sair daqui e ir para casa dormir. Ele está lhe traindo, murmurou a mulher quando Mallory estava prestes a sair. O quê? Quem? Ela se virou. Seu Harvey, a proprietária se aproximou dela, na verdade, ela está recebendo mais. Como assim? Mallory ficou intrigado. Eu vi quanto dinheiro ele lhe deu da última vez, e ele recebeu várias vezes mais, disse ela. Que idiota! Disse Mallory com raiva. Ela podia se ver chegando em casa e contando tudo para aquele idiota. Ei, por que você não arruma um emprego?
Precisa-se de jovens profissionais, a proprietária pareceu surpresa. E eu não sei onde. Mallory sentiu um puxão de orelha. Vou escrever um endereço para você, acho que eles lhe dão um lugar para morar. A mulher rabiscou algumas linhas em um pedaço de papel. Obrigada, ela deixou o apartamento. Ela não queria ir para casa, mas tinha que ir. Cerrou os dentes e foi. Nikolai havia saído, Mallory supôs que ele voltaria bêbado novamente. No fim das contas, e para que não houvesse confusão, ela concordou com tudo. Já de manhã, a garota estava no mesmo endereço. Lá eles estavam procurando uma funcionária, e ela era uma candidata adequada. Ela estava feliz, embora o trabalho fosse um pouco difícil para ela. Disseram-me que eles oferecem acomodação. Ela olhou para o homem que estava falando com ela. Sim, mas essas são carruagens normais, disse ela e apontou para uma fileira delas. Concordo, eu não precisava de mais nenhuma. Certo, vá pegar a chave, ele indicou. Mallory não sabia como estava conseguindo fazer tudo aquilo. Na verdade, ele havia encontrado um emprego, e eles estavam oferecendo um bom dinheiro também. Agora ele não estava apenas ganhando dinheiro aqui, mas também indo à casa de outras pessoas a pedido de antigos clientes. Mallory, olá, ela foi abordada por um homem que morava aqui. Ei, ela conhecia Harry há apenas alguns dias. Olhe, eu a vi outro dia e não pude acreditar que uma garota bonita como você pudesse trabalhar aqui, disse ele. Você também diz isso, ela lhe mostrou as mãos. É verdade, ela acariciou as palmas das mãos dele. Mallory havia se acalmado um pouco aqui. Ela não era mais tão agressiva, embora gostasse de gritar com alguém. Olha, vamos morar juntos, você é solteira, eu sou solteira, o que nos impede? Ele sugeriu. E o que você está fazendo? Ela olhou para ele. Ora, aqui é difícil, e aqui está tudo pronto. Ele não insistiu, mas falou com pressão. Bem, não, ela se levantou e saiu. Depois disso, Harry começou a cuidar dela. Onde quer que houvesse algo que precisasse de ajuda, ele estava em cima do assunto. Harry, eu já lhe disse que não quero nada de você. Mallory estava ficando cansada das insinuações dele. Eu só faço isso pela bondade do meu coração. Ele olhou para ela e sorriu. Por que você não quer sair com ele? Não tem mais ninguém? Perguntou sua companheira. Escute, essa é a minha vida. Quero um homem rico e autossuficiente, não esse motorista. Ela acenou na direção dele. Bem, resolvam isso vocês mesmos ou eles me culparão depois. A mulher continuou com seu trabalho. O namoro continuou, mas agora se tornou mais insistente. Um dia, os funcionários se reuniram para comemorar algo. A própria Mallory não sabe, mas se viu na cama com Harry. Aparentemente ele era muito insistente. Ela passou por ele e cobriu os olhos com a mão. Então, você vai dizer sim agora? Ele perguntou. Oh Harry, não se incomode, ela desviou o olhar. Vamos Mallory, vamos fazer um apartamento inteiro com nossas duas carruagens, tudo com nossas próprias mãos. Ele a abraçou de volta. No começo, Mallory resistiu um pouco, mas depois ficou entediada, pensou que não tiraria nada dele. Harry se aproveitou disso. E agora ele está em frente à porta dela com flores. Case-se comigo, diz ele, sorrindo com seus 32 dentes. Você enlouqueceu? Ela olhou em volta para se certificar de que ninguém estava lá, ou os rumores se espalhariam. Ele não entendia por que duas pessoas não conseguiam viver uma sem a outra. Entre, ela o deixou entrar. Bem, você já desistiu? Perguntou seu colega de trabalho. Por que ele teria feito isso? Mallory estava com vergonha de si mesma por ter dito que não precisava dele, mas agora parece que precisava. Eu vi você cochichando pelos cantos, continuou a amiga, terminando com a parede. E daí? Mallory não entendia. Ela sempre fazia o que queria, então agora não entendia o que eles queriam que ela fizesse. Nada, se ele a pedir em casamento, aceite-se Casey, ela se inquietou. E não grite, Mallory lhe disse no mesmo tom. Eles não voltaram a se falar. A moça estava indo para casa, já havia se decidido que aceitaria Harry, tanto assistente quanto bom amante. E ele não precisava de convites, já estava sentado na varanda de Mallory.
Olá, ele se levantou e a cumprimentou. Compreensivelmente, ela permaneceu de pé, sem se aproximar dele. Mallory, você tem uma ideia ou não? Ele se aproximou dela. Sim, eu pensei sobre isso, é isso, vamos, decida-se. Ela se levantou e disse a ele com um sorriso. É isso, você será o mais feliz. Ele estava muito feliz. Eles se candidataram, se inscreveram rapidamente, não houve fila. A partir daquele momento, Harry e Mallory começaram a viver juntos. Ele fez os arranjos com os homens, conforme prometido. Eles dirigiram seu vagão até o mesmo que pertencia a Mallory. Só então ele foi comprar o material para os painéis externos e internos. Harry, eu não esperava isso de você, ele viu como estava se saindo bem. Sabe, eu não achava que conseguiria fazer isso sozinho, alguém me disse, me mostrou, eu não estava me gabando, estava apenas me contando os fatos. E é como se fosse uma família, e Mallory se acalmou. Ele não podia dizer que gostava muito do homem, mas comparado a todos os outros, ele tinha sentimentos por ele. Mallory, olhe para as mãos de seu Harry, seus companheiros às vezes lhe diziam. Por que você o admira tanto? Ela não entendia. Para dizer a verdade, ela tinha medo de seus sentimentos, porque a cada dia Mallory percebia que estava se apaixonando cada vez mais por aquele homem. Ela não dizia isso em voz alta, mas sabia. Aonde você vai? Perguntou ao marido. Por que tantas suspeitas ultimamente? Ele não a entendia. É que eu nunca costumava ir a lugar algum, mas ultimamente tenho frequentado ele, e nessa época eles já estavam morando juntos há 2 anos. Você está com ciúmes? Ele sorriu, finalmente tinha conseguido fazer com que sua esposa o amasse, agora ela deveria correr atrás dele, não ele atrás dela. Ela não queria revelar seus sentimentos, por isso magoou o marido. Daquele momento em diante, ela teve que fazer tudo o que podia para evitar que ele suspeitasse de sua atenção e amor. Talvez se ela não tivesse agido assim, não haveria nada de errado em sua vida, porque Harry amava e queria que ela fosse feliz. Não se pode viver em um relacionamento doentio, e todos sabem disso. E se suspeitarem de você a todo momento, você se tornará um. Estou em casa agora, voltei do trabalho. No corredor, ela percebeu que Harry já havia retornado. Mas também havia um par de sapatos femininos ali. Mallory estava tremendo, não conseguia se controlar. A garota entrou no quarto. Ah, Mallory, olá, seu marido estava na frente dela, uma jovem estava sentada no sofá. Quem é ela? Perguntou ela com a língua entorpecida. O que é você? O que há de errado com você? Harry estava com medo por ela. Eu pergunto novamente, quem é? Ele apontou o dedo para a garota. Essa é minha irmã, ela é minha irmã, ela veio me visitar há apenas algumas horas, ele disse mais do que confiante. Ufa, você a assustou, sentou Mallory no sofá. Vitória, disse a jovem hóspede. Por que você não me contou logo? A mulher ainda não conseguia acreditar. Sobre o quê? Eu não sabia, disse ela calmamente. Eles ficaram sentados juntos por um tempo e depois Harry foi para a cozinha preparar o jantar. Ele assobiou uma música para si mesmo. Está tudo pronto, venham para a cozinha, ele chamou as meninas. Elas comeram e depois Vitória quis dar uma volta. Vá você e eu vou me deitar um pouco, disse Mallory e foi para seu quarto. Harry e sua convidada se vestiram rapidamente e saíram. Mallory se deitou calmamente no sofá, por alguma razão havia um certo contentamento hoje. De manhã, a garota se levantou e, em silêncio, para não acordar ninguém, começou a se preparar para o trabalho. Ela achou estranho que Harry estivesse deitado no chão ao lado de sua irmã. Ele provavelmente chegou ontem à noite e se deitou daquele jeito, não queria acordá-la. Ela lavou o rosto, vestiu-se e saiu. Oi, Mallory cumprimentou Maddie no trabalho. Como você está? Perguntou ela. Não estou me sentindo muito bem, Mallory não conseguiu explicar seu estado. Isso é bom, sua parceira estava feliz por ela. Elas haviam trabalhado o dia todo e, à tarde, quando Mallory estava voltando para casa, viu Harry e Vitória caminhando em sua direção. Você vai sair conosco hoje? Perguntou o marido. Olhe,
Você também trabalha, não se cansa? Perguntou ela. Eu tirei alguns dias de folga, admitiu o homem. Entendo o que quer dizer, Mallory passou por eles. Ele entrou na casa, com um pouco mais de raiva. Não havia nada na cozinha ou na geladeira. Vocês ficaram em casa o dia todo e não conseguiram cozinhar nada? Gritou para o marido e para Vitória. Não xingue, por favor, pediu Harry. Bem, ela se virou e foi até o fogão. Em pouco tempo, Vitória estava correndo para casa. Harry a ajudou da maneira que pôde. Finalmente, ele se ofereceu para acompanhá-la até o trem. Ok, se não for muito incômodo, você pode acompanhá-la. Mallory não se importou. Por alguma razão, ele estava se sentindo muito mal ultimamente. Ela tinha que ir para o trabalho, mas não conseguia se levantar, seu corpo inteiro estava se contorcendo e seu estômago doía. Mallory, você está em casa? Sua amiga Ariana entrou. Lúcia, estou aqui, gemeu a garota. O que aconteceu? Ela entrou correndo no quarto. Como é que você está aqui? Era o começo do dia. Você não veio, então decidi descobrir o que aconteceu. Sua amiga sentou-se na beirada do sofá e acariciou seu braço. Harry foi se despedir da irmã e eu me senti mal, então me deitei para deixar passar, admitiu Mallory. Então, vá para a cama e volte amanhã. Maddie se levantou e foi para o trabalho. Seu marido chegou tarde em casa, já estava quase escurecendo. Você foi a pé para casa? Mallory estava irritada como sempre. Vou para a cama, estou cansado. Harry não disse mais nada. Ele simplesmente foi para seu quarto e se deitou lá. Mallory não se importou com ele, ela queria tomar um chá relaxante e ir para a cama também, e assim o fez. Era muito mais fácil pela manhã. Bom dia, ela foi para a cozinha, onde Harry já estava lá. Bom dia, ele estava despejando água fervente em xícaras. Mallory se levantou e olhou para ele. Normalmente, naquele momento, ele beijaria sua esposa, mas hoje não tinha sido assim. Harry ficou de pé com as mãos ao lado do corpo. Por que está me olhando desse jeito? Ele não entendia. Está tudo bem, acabou, disse Mallory. Agora ele não queria discutir e descobrir a relação. A garota se arrumou e foi para o trabalho. Bem, como vai sua saúde? Maddie já sabia. Bem, mas ontem foi péssimo. Ela se sentou na cadeira de Mallory. Eles começaram a trabalhar, o que foi muito trabalhoso. Como Mallory não saiu ontem, eles tiveram que fazer várias outras vezes hoje. Veja como você ficou desigual, Mallory mostrou à amiga. Ariana perguntou a Mallory, pensando no meio da noite, qual irmã Harry estava demitindo? A Vika. Ela parou de trabalhar. Eu conheci a Lyosha antes de você, mas ela não tinha irmãs. Lúcia olhou para a amiga. O que? De jeito nenhum. Mallory não podia acreditar que ela foi tratada assim. E onde? Em sua própria casa, tem certeza? Não posso dizer com certeza. Ariana olhou nos olhos. Eu tenho que ir para casa, disse Mallory. De que adianta? Ele não está aqui. De qualquer forma, Ariana não achava que seu parceiro pudesse ir embora novamente. E eu não preciso dele. Vou deixar seus pertences e deixá-lo ir para casa com sua irmã ou sua mãe. Mallory chorou e chorou. Alguma vez você pensaria em se livrar de homens assim? Ariana queria impedi-la. É isso, estou indo embora. A garota bateu a porta. Ela não conseguia se lembrar de como havia chegado à casa, abriu a porta e Harry havia saído. Ela começou a colocar suas coisas na bolsa freneticamente. Depois olhou em volta para ver se havia esquecido alguma coisa. Mallory abriu a porta e empurrou as coisas para fora. O que aconteceu aqui? Meu marido chegou do trabalho. Quero perguntar a ele sobre Vitória. Ela está morando conosco há muito tempo, e eu fui uma tola em pensar que ela era irmã dele. Mallory não conseguia parar. Do que você está falando? Ela realmente é minha irmã. Harry andava de um lado para o outro pegando coisas que estavam no chão. Provas? Mallory colocou a mão na frente dela. Eu não tenho nenhuma, ela gaguejou. Alguém pode me provar que essa é sua irmã? Perguntou a esposa. Não, ele não olhou para ela. Por que está desviando os olhos? Mallory estava muito irritada.
Ela achava que se a Vitória estivesse aqui, ela a faria em pedaços. Mallory estava prestes a dizer algo, mas se conteve. Ela também não fez nada, apenas ficou parada. Ela também não fez nada, apenas ficou olhando. Sim, realmente não era sua irmã, ela olhou para ela desafiadoramente. O que foi? A garota ofegou. Lembre-se de como você tem me tratado ultimamente, sua consumista. Você está o tempo todo precisando de algo de mim, trazendo, servindo, sem sentimentos, nada, ela gritou. E por que está gritando comigo agora? Por que a trouxe para casa? Poderíamos ter nos encontrado em outro lugar, ela também levantou a voz. Eu não podia alugar um apartamento para ela, não podia deixá-la na rua, as coisas eram ditas em voz alta demais. Vá embora. Mallory se sentou na mesa de cabeceira, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Me desculpe, ela queria dizer alguma coisa. Vá embora, ela se manteve firme. Harry saiu, olhou para ela mais uma vez, depois fechou as portas e saiu. Algumas semanas depois, Mallory descobriu que estava esperando um bebê. Definitivamente, ela jamais voltaria a ter um relacionamento com o marido. Tudo o que ela queria era pedir o divórcio e seguir em frente com sua vida. Maddie, vou ter um bebê, disse ela a uma amiga no trabalho. Querida, parabéns, ela abraçou. Sim, serei uma mãe solteira, anunciou Mallory com orgulho. Por que solteira? O bebê tem pai? Ariana perguntou e depois ficou em silêncio, culpando-se por ter contado a Mallory sobre sua irmã. Não havia um dia sequer em que Mallory não chorasse. Todas as noites, quando voltava para casa, ela se sentia magoada e ressentida por tudo o que ele havia feito com ela. Ela se lembrava da primeira vez que ele a abraçou e de como ela não queria que ele o fizesse. E depois de tudo isso, olhando para o potencial do homem. E daí? Ele havia lhe retribuído em espécie, agora era a vez dela de amá-lo e ignorá-lo. Você tem que ir embora, aconselhou a amiga. E ir para onde? Mallory olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Não sei, vá para a casa de seu pai, sugeriu Maddie. Ela não sabia muito sobre ele, mas pelo menos havia um apartamento lá. É verdade, e o bebê nasceria lá. Mallory ficou grato pelo conselho. Ele fez as malas, em uma semana, deixou o pequeno povoado. Mas não chegou a ver seu pai. No trem, um homem sentou-se no mesmo lugar que ela. Olá, disse ele assim que a moça entrou. Boa tarde, ela não olhou para ele, apenas passou por ele e arrastou suas malas. Mallory só queria uma coisa, deitar-se para dormir e não ser tocado. Vamos nos conhecer melhor, ele estendeu a mão. Não vamos, ela tirou os chinelos e tudo mais da mala. Que safada você é, zombou o homem. Isso não tem nada a ver com você. Mallory finalmente olhou para ele e, naquele momento, percebeu que estava perdida. Seus olhos azuis celestes a envolveram. Qual é o problema com ela? O homem notou a mudança na expressão dela. Meu nome é Mallory, e o seu? Ele trocou a raiva pela piedade. Alexander, ele estendeu a mão novamente. Esse é o nome do meu pai. Mallory não sabia como manter a conversa, então disse o que lhe veio à mente. Mallory, você está viajando para longe? Eles começaram a conversar, agora ela não estava mais ignorando nenhuma das palavras dele. Não, ele balançou a cabeça. Não vou para casa há anos, estou indo ver minha mãe. Ele começou a contar a ela sobre sua vida. Bom, ela assentiu, mas pensou consigo mesma, me chame com você. O que é bom? Alexander não entendeu. Está tudo bem, ela sorriu como uma tola. E venha comigo, ele não sabia por que aquela jovem havia chamado sua atenção. E eu vou, ela não cedeu, porque ele poderia recusar a qualquer momento. Isso foi bom, eles tinham que descer em alguma estação e comprar uma passagem para Mallory em diante. Durante toda a viagem seguinte, eles conversaram sobre seus planos futuros. E como você pôde me dar o motivo tão rapidamente, se eu sou um completo estranho? Perguntou Alexander. E eu não tenho nada a perder, ela respondeu simplesmente. Quando eles chegaram, a mulher os cumprimentou com cautela. E com razão, ela estava esperando seu filho sozinho, e ele estava vindo com sua noiva.
E ele embarcou no trem sem ela. Filho, ela também vai morar conosco? Perguntou a mulher na porta. Bem, não vamos deixá-la na rua? Ela sorriu. Por que não? A mulher se fez de desentendida. Muito bem, chega de brincadeiras, Mallory, entre. Ela se virou para a garota. Não quero envergonhar ninguém aqui, ela sabia que não era bem-vinda. E você não incomoda ninguém, Alexander tinha certeza disso. Mais, nem mesmo 2 dias se passaram, quando a mãe mostrou sua verdadeira face. Ela constantemente repreendia a criança. Cada passo em falso estava condenado. Mallory podia ver que Alexander estava começando a perceber isso. Algo precisava ser feito a respeito. Por que não voltamos para lá? Perguntou ela. Você sabe, onde eu trabalhava, não tenho mais nada. Quando saí, queimei todas as pontes, admitiu o homem. Nada, eu tenho um pai, ele mora no apartamento, podemos ir vê-lo, disse a garota. Ela não sabia nada sobre o homem que chamava de pai. Desde que o deixou, ela nunca mais escreveu ou ligou para ele. Eu nem sei, Alexander começou a dizer. Mas Mallory foi persistente e rapidamente conseguiu convencer o homem a acompanhá-la. E agora eles estavam de volta ao trem, conversando sobre nada. Você pode imaginar, nós nos apaixonamos um pelo outro em apenas alguns minutos, ele disse a ela. Você quer saber a verdade? Mallory olhou para ele. É claro que ela assentiu. Então, no trem, ela lhe contou tudo, como seu marido a havia deixado, como ela se afastou dele e como se apaixonou pelos olhos dele. Que história, ele a abordou. Você é divorciada? Ele perguntou. Sim, mas há uma nuance, ela baixou os olhos para a barriga. Você está grávida? Exclamou Alexander, e não ficou claro se era uma exclamação de alegria ou de surpresa. Sim, Mallory decidiu não esconder nada. Negócios, pensou ele, mas depois de alguns minutos ele abraçou, vou criá-la como se fosse minha. Eles chegaram e saíram da carruagem. Mallory não sabia como se aproximar do pai, o que dizer a ele, depois de tantos anos. Eles chegaram à casa onde ela havia passado a infância e entraram na entrada da garagem. Olá, papai, ela entrou na casa. Olá, o homem parecia surpreso. Vamos ficar com você por um tempo, ele colocou as malas no chão. Pensei que você estivesse morto, foi tudo o que o homem disse. Bem, como você pode ver, estou vivo e bem vivo, vou lhe dar um neto em breve, ele deu um tapinha na barriga. Mallory, o pai, não era sentimental, nem capaz de ternura, parecia querer abraçá-la. Mas, em vez disso, ele cerrou os punhos, fechou os olhos e foi para seu quarto. Entre, o que está fazendo aí parado? Disse ela ao seu novo pretendente. Ela tirou os sapatos e entrou no quarto que Mallory havia indicado. Eles se acomodaram, a presença do pai dela no apartamento era quase imperceptível. Oh, Alexander, eu não posso, minha barriga estava tão grande que eu poderia ter empurrado a garota e ela teria rolado para longe. Devo chamar os médicos? Perguntou ela. Não, ainda não, eu não sabia porque não queria. Mas quando ele não aguentou mais, Alexander não esperou e chamou uma equipe médica. Vamos levá-la, disse um dos homens com uniforme de médico. Mallory foi levada para a sala de parto. Antes que ela percebesse, houve um estalo, uma dor aguda e ela foi informada de que estava grávida de um menino. Anthony, disse Mallory. Parabéns, mamãe, sorriram todos na sala. Só mais um pouco e algo terrível poderia ter acontecido. No dia seguinte, sob a janela do quarto onde Mallory estava deitada, havia 2 Alexanders, um pai e um amante. E ela estava mostrando a ele seu primogênito. Mallory viu que seu avô estava chorando. Ele quis abraçá-lo, sentindo-se subitamente sentimental, embora nunca tivesse sido. Eles receberam alta alguns dias depois. Alexander se ofereceu para adotar Andreika, mas Mallory recusou. Papai ajudava em tudo. Ele ia às compras e nunca pedia dinheiro. Alexander, você vai ficar sentado no pescoço do meu pai por muito tempo? Perguntou seu marido Mallory, que assinou com ele. Espere um pouco, deixe-me acostumar com isso, ele olhou para ela.
E o que esperar, a criança quer comer, ele praticamente gritou. Alexander não se importava em trabalhar em algum lugar, mas não conseguia encontrar trabalho. Um dia, ele chegou em casa feliz. O que foi? Você encontrou um emprego? Minha esposa percebeu. Sim, agora vou viajar em nunca mais, ele se gabou. Onde está o carro? Mallory não entendeu. Minha mãe vai me dar o carro no outro dia, disse ele, e Mallory exalou, pois achava que ele estava louco. Isso é bom, pelo menos haverá algum dinheiro. Ela se aconchegou ao lado do homem que amava. A própria Mallory não entendia como isso poderia ter acontecido, como ela poderia ter se apaixonado daquela maneira. Mas quando ela abraçou o homem, uma onda de tremor percorreu seu corpo, ela não conseguiu evitar. Era óbvio que Alexander a tratava com o mesmo amor. Ele amava Anthony como se fosse seu próprio filho, isso era indiscutível. Bem, pessoal, vamos embora, ele se despediu da esposa e do filho. Tenham cuidado, ela não podia se separar dele. Na primeira vez, ele tinha tanto medo de ir embora quanto de deixá-lo ir. Mais tarde, porém, quando isso se tornou um hábito, passou a ser a norma. Tudo começou quando Andriuska tinha 5 anos de idade. Alexander voltou de uma viagem. Ele chegou em casa, Mallory quis se aproximar dele, mas ele a afastou. O que está fazendo? Ela não entendeu nada, e então sentiu o cheiro de álcool. Nada, disse ele bruscamente. Alexander, o que aconteceu com você? Ela não conseguia entendê-lo. Nada, ele disse em sílabas. Por que está me tratando assim? Ela queria saber. Mas Alexander havia se tornado retraído. Muitas vezes ele tomava um drink depois de uma viagem, sozinho na cozinha. Mallory lhe disse que isso não acabaria bem, mas ele não quis ouvir e afastou. Um dia, Alexander ficou tão bêbado que não conseguia se levantar da cadeira. Mallory foi ajudá-lo. Ela agarrou suas mãos e tentou puxá-lo para cima, mas ele olhou para ela com uma expressão que a assustou. Pela manhã, quando ela quis falar com o marido, ele se afastou da conversa. Você de novo, ela observou o homem caminhando em direção à geladeira. Mallory, é melhor você não se meter nisso, advertiu ele. O que vai acontecer? Ela não entendia. As coisas vão piorar, o pai de Mallory também ouviu. Mas eles não levaram a informação a sério, e não levaram mesmo. Quando Alexander voltou de sua viagem, no início ele estava normal, abraçando e beijando sua esposa. Mas, à noite, a situação havia mudado. Mallory lhe disse algo e ele afastou, ela o empurrou de volta e recebeu seu primeiro golpe. Naquela ocasião, o pai defendeu a filha, mas ela não entendeu. Ei, por que você está aguentando isso? Vá até sua avó, ela fará uma conspiração para você, disseram seus amigos. Mallory olhou para eles e se perguntou por que não havia notado antes. Mallory descobriu onde encontrar a avó que sabia de tudo. Ela foi até a casa dela e pegou uma foto de seu marido. Oh, filha, está tudo errado para você, disse a velha senhora quando olhou para a foto. Qual é o problema? Ele vai morrer. Mallory estava com medo. Ele não vai morrer, mas certamente irá embora, e depois vai secar de tédio. A velha olhou para outra coisa. Eu não entendo, me explique normalmente, a garota quase chorou. Ele estava enfeitiçado, fortemente, no sangue, disse a avó. Não há nada que possa ser feito? Perguntou Mallory. Não, enquanto você estiver por perto, com aquela que atrai, e quando estiver com ela, então para você, assim e definhando, disse a mulher e ficou em silêncio. O que devo fazer? Mallory não entendeu. Vá embora antes que seja tarde demais, ou tanto você quanto seu namorado se darão mal, disse a mulher com seriedade. Mallory não entendia como isso poderia ter acontecido, nem o que fazer agora. Ele foi para casa e pensou que sua vida havia acabado. Pai, posso falar com o senhor? Ela se aproximou do homem quando ele estava em casa. Ele olhou para a filha e, por algum motivo, sentiu pena dela. Mallory se sentou em uma cadeira e lhe contou tudo. Acho que você deve fazer o que aquela mulher lhe disse, disse ele. Por que você não vai ver aquela mulher? Ela lhe pediu conselhos. O que você espera que eu faça? Você já foi informada, está contaminada, não há como consertar, disse Alexander.
Ok, ela se levantou e organizou seus pensamentos. Foi muito difícil, mas, entre lágrimas e tristeza, ela juntou as coisas do marido. Quando ele voltou de sua viagem, ela lhe contou tudo. Eles se abraçaram e ficaram assim por alguns minutos. Perdoe-me por tudo, Alejandro disse a ela. Ele estava indo embora, mas não para aquela mulher, mas para lugar nenhum. O que eu vou fazer? Mallory perguntou a seu pai. Hoje ela não era mais a mesma garota, descuidada e promíscua. Ela era a mãe de uma criança que deveria ser cuidada e criada. Siga em frente, disse-lhe o pai. As semanas se passaram como um piscar de olhos. Mallory percebeu que estava grávida, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa. Mais uma vez, ela voltou para casa em lágrimas. E agora? O pai olhou para a filha e se admirou com o fato de ela estar sempre passando por alguma coisa. Papai, eu vou ter um bebê de novo, ela chorou. O que há para chorar? É uma alegria, ele a abraçou. Como vamos criar dois? Eu não sabia o que fazer. Não se preocupe, eu a ajudarei com tudo, ele tinha certeza. Agora a vida estava mudando. De manhã, Anthony tinha que levá-la ao berçário, depois fazer as compras e, em seguida, voltar para casa para limpar e cozinhar. Mas logo Mallory não conseguiu fazer nada disso e foi internada no hospital para preservação. Se continuar estressando seu corpo dessa forma, poderá perder o bebê, disse o médico. Mallory estava novamente irritada com o mundo e com a injustiça que havia nele. Seu pai estava tentando fazer tudo o que podia para ajudar a filha. Ele havia assumido os cuidados de Anthony e agora estava lhe dando aulas particulares. Mallory havia dado à luz e agora era mãe de 2 crianças. Seriusa nasceu fraco e todos estavam preocupados com ele. Mas ele se recuperou e agora sua vida não estava em perigo. Até os 8 meses de idade, Mallory ficou em casa com ele, mas esse tempo não foi em vão. Pai, você pode me ajudar com o meu empréstimo? Ele perguntou ao homem. Não estou entendendo, ele virou as costas para o jornal. Criei um negócio e preciso de dinheiro para colocá-lo em funcionamento, ele lhe mostrou as anotações. Meu pai achava que não daria certo. Houve uma época em que apenas os mais fortes sobreviviam nos negócios. Foi isso que ele disse à filha. Mas ela foi inflexível, prometeu-lhe que pagaria cada centavo. Eu tenho o dinheiro, ela olhou para Mallory. De onde? Da venda da casa de sua avó, ela admitiu. Então, por que você não disse nada durante todo esse tempo? Ela já estava elaborando um plano em sua cabeça. Eu lhe darei o dinheiro, mas se não der certo, você não poderá me culpar. Alexander se levantou e foi até a cômoda. Mallory estava animada porque talvez agora seus sonhos estivessem destinados a se tornar realidade. Ela fez os preparativos com os fornecedores, alugou um lugar. Parecia-lhe que tudo era muito fácil, agora ela começaria e o dinheiro fluiria para suas mãos. Mas isso não aconteceu. Parecia que tudo estava lá, e tudo era feito como todo mundo, mas não havia pessoas, porque ninguém sabia dizer. Um mês se passou e tudo o que Mallory havia comprado estava arruinado. Não havia aluguel para pagar, então eles tiveram que abandonar a ideia. E então? Seu pai olhou para ela. Não me olhe assim, Mallory chorou. Eu a avisei, ele disse a ela pela enésima vez. Não havia outra escolha a não ser procurar trabalho em algum lugar. Ela foi a várias lojas e bancas. Foi contratada por um homem que dirigia um café que precisava de um garçom, e Mallory aceitou. Agora ela trabalhava em turnos todas as noites. Ela tinha que ver caras de bêbados todos os dias, tinha que ouvir a negatividade, mas Mallory tolerava, pois tinha filhos. Naquela noite, ela estava terminando o trabalho, o dinheiro foi contado e colocado no balcão. 2 jovens entraram no bar. Estamos fechando, disse Mallory com um sorriso no rosto. Seremos rápidos, respondeu um dos rapazes. Não, estou indo para casa agora, era de manhã, tive que dormir por algumas horas, depois levar as crianças para a escola, depois para o jardim, depois fazer o trabalho doméstico. Você vai gritar? Um deles se aproximou dela, Mallory estava assustada. Vamos lá, disse o outro. O que está fazendo? Batendo nela. Aqui estava batendo nela. Olhou para trás.
Vamos, já que a garota precisa ir para casa, disse o segundo garoto pegando sua mão. Eles foram para fora. Mallory se sentou, precisando se recuperar do choque. E quando se levantou, teve uma visão terrível. Não havia dinheiro no balcão, ele havia se esquecido completamente disso. Ele se afundou na cadeira e começou a chorar. Mallory, o que aconteceu de novo? O pai da casa olhou para ela, com os olhos vermelhos de lágrimas. Fui roubada de todos os lucros, que são muito dinheiro, ela disse a ele e as lágrimas voltaram a cair de seus olhos. Como isso pôde acontecer? O pai percebeu que a vida de sua filha estava passando por um momento ruim. Ele sentia tanta pena dela que queria fazer tudo o que pudesse para fazê-la feliz. Não se preocupe, tudo ficará bem, disse ele a ela. Mallory pensou em explicar ao supervisor o que havia acontecido, mas não o fez. Você tem noção do quanto terá de trabalhar de graça agora? Perguntou seu chefe. Não é minha culpa se não aguardas, gritou ela. Eu não sei de nada, disse-lhe o homem, suas lágrimas não servirão de nada. Mallory foi para casa, queria se deitar e nunca mais se levantar, só as crianças a sustentavam. Ela não podia abandoná-las e deixar seu pai sozinho com elas. Tenho que fazer um empréstimo, vou pagá-lo e arrumar um novo emprego, disse ela ao pai. Vou pensar sobre isso, o homem assentiu. Foi agora que Mallory começou a perceber por que precisava estudar. Ela poderia ter conseguido um emprego decente em algum lugar. Hoje, ela estava até disposta a ir à escola, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Alexander tomou sua decisão, fez um empréstimo e até pegou mais dinheiro. Ele também tinha algumas economias. Aqui, dê isso ao seu chefe, ele lhe entregou um maço de notas. Pai, eu lhe pagarei de volta, disse ela. Podemos tentar novamente, mas com despesas mínimas. Ele perguntou à filha. Tentamos, não funcionou, Mallory não era tão irresponsável quanto antes. Estou lhe dizendo, sem nenhuma sofisticação, insistiu Alexander. O que está sugerindo? Mallory não entendeu. Abrir uma lanchonete de beira de estrada, algumas mesas, tortas ou chebureques e alguns petiscos, disse Alexander. Você não acha que isso não traria muita renda? Perguntou ele. Vamos tentar? Ele nem mesmo perguntou, ele insistiu. Como quiser, mas estou acostumado com o fato de não funcionar, meus olhos lacrimejaram. Tudo bem, mas sem apoio eu não vou conseguir. Eles se sentaram na sala, já era tarde, as crianças estavam dormindo. No dia seguinte, Alexander ligou para seu amigo. Ele sabia que poderia fazer algo para ajudar. Archie, oi, ele o chamou. Qual é o problema, você nunca liga assim? Perguntou o amigo. Lembra que você me disse que tinha uma garagem em algum lugar que não sabia onde colocar? Perguntou Alexander. Sim, ela é minha, mas eles estão tirando o terreno de mim, então temos que mudá-la para outro lugar, disse ele. Estou tirando-a de você, Alexander estava determinado. Para que você a quer? Disse Archie surpreso. Eu tenho um caso, o homem se esquivou da resposta. Tudo bem, eu não me importo, pegue-o de graça, mas você mesmo vai tirá-lo, concordou o amigo. Tudo bem, Alexander desligou o telefone. Ele ficou feliz com o fato de que, desde a primeira vez, tudo correu bem. Ele fez uma ligação para outro conhecido que poderia ajudá-lo com o transporte da garagem. Ele não recusou, só precisava esperar um pouco. Mallory, está feito, ele disse à filha naquela tarde, os olhos do homem estavam ardendo. O que foi? Não estou entendendo. Ela estava confusa. Sente-se, vou lhe contar tudo agora, ele pediu a ela. Eles se sentaram à mesa novamente por um longo tempo, tudo foi discutido. Uma semana depois, já havia uma garagem na estrada, o próprio Alexander soldou uma janela lá, reabriu as portas. Eles puderam trazer móveis. Colocaram uma mesa, 2 mesas, algumas cadeiras. O homem comprou um fogão para poder cozinhar. E vários tipos de bebidas alcoólicas. Tudo foi retirado com a papelada. Bem, vamos começar? Perguntou o pai à filha. Vamos lá, ela estava disposta a tudo, só para começar a ganhar dinheiro. Tem cerveja? Mallory estremeceu,
ela não esperava que alguém entrasse tão rapidamente. Claro, ela se virou e sorriu. O que mais? O homem esperou. Não havia comida, então ele comprou cerveja. De jeito nenhum, ela duvidava que alguém parasse na estrada. Mas, aqui vamos nós. Mallory não conseguia acreditar que isso pudesse acontecer, mas o dinheiro estava entrando e o custo era pequeno. Pai, se não fosse por você, ela disse a ele um dia, e então se aproximou e o abraçou. Naquele momento, ela percebeu que não o culpava por nada e que havia ficado com raiva a maior parte de sua vida. Agora estava claro que seu pai não era o culpado pela morte de sua mãe. O que eu sou, você faz tudo lá, se não trabalhasse, não haveria nada, ela disse a ele. Bem, sem dinheiro ele não teria feito nada, ele foi para a cama porque estava ficando cansado. Esse restaurante na autoestrada tornou-se muito popular entre os frequentadores. Mallory fazia tortas e chebureques perfeitos e deliciosos, e todos gostavam deles, tanto os caminhoneiros quanto as pessoas comuns que passavam por ali. A anfitriã, os visitantes vinham até o balcão. Agora, ela saía para fazer e vender o que as pessoas queriam. Mallory, você precisa se expandir, disseram a ela. Ainda não, ela estava cansada de estar aqui, mas sabia que não era o momento, nem financeiramente, nem em sua condição, nem no momento certo. Havia uma coisa boa sobre esse lugar, dificilmente alguém que estivesse em um estado ruim viria para cá. Papai, por que não nos mudamos para a cidade? Ela perguntou a ele 2 anos depois. Tem certeza de que já experimentou lá? Perguntou ele. Se eu tivesse certeza, não teria perguntado, eu estava preparando o jantar. Tudo bem, arrisque-se, mas não feche a estrada, eu a pegarei aqui, murmurou o homem. Mallory havia encontrado um prédio para alugar, agora só faltava pensar no resto. Ela não preparou um café para ele, mas, assim como na pista, apenas lanches e bebidas alcoólicas leves. A anfitriã, assim que abriu a porta, um homem mal vestido e mal cheiroso entrou imediatamente. Por favor, saia, Mallory não foi rude com ninguém. Tchê, não quer me dar isso, ele sibilou por entre fendas que eram em vez de dentes. Mallory foi até a casa dele, onde seu pai ficou. Ele fazia o possível para manter os bêbados longe, para manter o prédio limpo. Havia lucros, e não eram ruins, mas eram cada vez mais do que se ganhava na estrada. Mallory estava feliz por isso, pouco a pouco, mas estava funcionando. Ela estava tentando, tanto quanto possível, passar tempo com as crianças, mas não estava funcionando para ela. Mallory, pare de alugar esse prédio, vamos comprar o nosso próprio, disse o pai dela. Onde você conseguiu tanto dinheiro? Ela se perguntou. Paguei tudo, depois economizei, nada, não gastei praticamente nada, ele sorriu. Então Mallory, incentivada pelo pai, decidiu se arriscar. Ela encontrou o espaço certo e tentou imitar Selena, sua primeira chefe. Acho que encontrei, Mallory chegou em casa um dia. Se você tiver dinheiro suficiente, compre-o, disse ele à filha. E a cafeteria? Perguntou ela. Eu cuidarei disso, prometeu o pai. Bem, não há nada de complicado nisso, eles têm um bom relacionamento. Mas, por favor, não mude se entrar muito dinheiro, pediu o pai. Realmente, ele se afastou. Neste momento, Mallory queria ser como a mulher da cafeteria que estava presa em sua memória. Ela estava se esforçando para isso. Havia muito trabalho a fazer, desde a papelada até a compra de estoque e a contratação de funcionários. Não é fácil, disse Mallory em casa à noite. Vai ficar mais fácil, seu pai lhe prometeu. Espero que sim, ela suspirou. Quase tudo estava pronto para abrir. Mas Mallory estava com medo de algo, ela ainda não tinha equipe. Mallory, alô, uma amiga de infância do ensino médio a chamou. Oh Selena, quanto tempo se passou? Mallory ficou surpresa ao ser chamada. Sim, estou visitando aqui, por que não nos encontramos? Sugeriu ela. É claro que Mallory ficou feliz em encontrar alguém de seu passado. Ela estava se arrumando para a noite, escolhendo um vestido porque iriam a um restaurante. Olá amiga, Selena olhou para a amiga com inveja, Mallory percebeu e algo nela despertou, ela queria se exibir. Olá, como vai? O que você faz? Ela se sentiu orgulhosa,
pois viu que Selena não estava vestida como ela. Estou em minha profissão, foi um pouco embaraçoso. Ah, ainda bem que eu não entrei, disse ela e elas entraram no local. Elas escolheram uma mesa, sentaram-se e o garçom se aproximou. Embora Mallory tenha percebido que não precisava gastar muito, já que agora era época de gastos, ela estava tão ansiosa para mostrar à amiga que subiu o preço. No entanto, ela não tinha aquelas crostas. Mallory, vamos lá, é caro. Selena olhou para o cardápio e para o que a amiga estava pedindo. Tudo bem, eu posso pagar agora. Ela olhou para o garçom que se aproximava. Quando tudo estava na mesa e suas amigas já tinham tomado alguns goles de vinho, cada uma com nojo. Mallory percebeu que não tinha absolutamente nada para falar com sua ex-namorada. Ela não ia lhe contar o que havia acontecido ao longo dos anos. Podemos nos sentar com vocês, meninas? Duas jovens se aproximaram delas. Sim, é claro, Mallory inclinou a cabeça. Eu vim para falar com minha amiga, e acontece que não tenho um marido em casa, disse ela e se levantou da mesa. De nada, Mallory sorriu para ela. Selena ficou horrorizada, ela não esperava ser tratada assim. Então, você vai embora? Perguntou o homem que estava observando e ouvindo tudo isso antes. Não, por que não? Eu vou ficar. Mallory sorriu para ele da melhor maneira possível. Sente-se. Os amigos se sentaram à mesa de Mallory. Desculpe, não queríamos que isso acontecesse com sua amiga, disse o mesmo homem. Tudo bem, eu não gosto desses novatos desde o ensino médio. Ela se sentou com a cabeça erguida. Sou Billy, e este é meu amigo Frederick, ela se apresentou. Prazer em conhecê-la, Mallory, ela sorriu. Que nome bonito, disse Billy. Obrigada, ela acenou com a cabeça. Todos se sentaram ao redor da mesa e tiveram uma conversa agradável. Quando uma música lenta começou a tocar, Billy convidou Mallory para dançar. Eles se movimentaram ao som da música e ela ficou lisonjeada com a atenção dos homens. Fazia muito tempo que ela não ficava com ninguém enquanto lidava com seus próprios problemas. Gostaria de vê-la novamente, disse-lhe o novo conhecido enquanto a acompanhava até sua casa. Não me importo, ela lhe disse, ele quer abrir uma nova cafeteria. Estou surpresa que uma garota tão frágil faça essas coisas. Ela apreciou o ato dele. Eles se separaram. Mallory foi para casa e não conseguia parar de pensar nas reuniões de hoje. Por que ela fez aquilo com Selena? Ela não tinha feito nada de errado com ela. Ela decidiu ligar para a amiga. Alô, ela atendeu. Selena, eu quero me desculpar, começou Mallory. Você foi uma vadia e ainda é, e seus trapos não vão salvá-la. Selena desligou. Mallory olhou para o pai, que estava parado no corredor observando a conversa. O que você fez? Perguntou ele. Ver uma amiga de infância, respondeu ela. E, se gabando? Ele adivinhou. Pai, ela não queria falar sobre isso. Bem, como estão as coisas com o café? Perguntou ele. Bem, eu conheci um homem hoje. Se tudo der certo, ele vai me ajudar. Mallory tinha certeza disso por algum motivo. Bem, se sim, você contou a ele sobre as crianças? Ela estava se referindo a seus filhos. Claro que não, mas ainda há tempo. Ela olhou para ele com olhos grandes. Certo, vá falar com seus filhos. Ela foi para a cozinha. Mallory esperou que Billy ligasse ou viesse, mas ele ainda não tinha aparecido. Ela estava ficando desesperada, achando que ele estava apenas jogando palavras fora. Mas ele apareceu depois de uma semana. Onde você esteve por tanto tempo? Ela perguntou a ele. Ela não sabia se ele estava dizendo a verdade ou não. Bem, o importante é que ele veio. Ela o tocou um pouco. Sim, eu não poderia deixar de vir, eu prometi. Ele olhou para ela com olhos amorosos. Vem e dê uma olhada, ela acenou para ele. Eles entraram, quase tudo estava terminado, mas ainda havia muito trabalho a fazer. Muito espaço, muito bom, ele olhou em volta. Sim, foi disso que eu gostei, realmente levou muito tempo para encontrar o prédio perfeito. Se precisar de ajuda, é só dizer, estou sempre aqui para o que você precisar. Ela se aproximou e colocou o braço em volta da cintura dele. Ela esperava que sim,
Mallory sabia como tratar os homens. Naquela noite, o casal saiu um pouco e depois foi visitar Billy. Seu apartamento era um pouco maior do que o de Varina. Mas enquanto o dela não era reformado há muito tempo, este era de última geração. É bonito aqui, ela passou a mão sobre o papel de parede. Eu tentei, pois sabia que você viria me visitar, ele ajudou a tirar o casaco. Eles foram para a cozinha, Billy tinha um balcão e eles se sentaram em cada lado dele. Vinho? Perguntou ele. Não faria mal, ela relaxou. Billy o serviu em taças. Eles se sentaram e conversaram. Não houve assédio nem nada do gênero. Mallory estava hipnotizada por aquele homem. Ela se lembrava de ser boa com meninos e homens. Isso era diferente. Ela queria fazer tudo por ele. Você quer ficar ou ir para casa? Perguntou ele. Mallory queria ficar, mas se controlou e disse que tinha de ir para casa. Como estão as coisas com seu namorado? Perguntou Alexander quando chegou em casa. Tudo está indo bem, respondeu ela e foi para o quarto. Havia muito o que fazer pela manhã. Billy ligou para ela no dia seguinte, dizendo que passaria por lá para ajudá-la com os eletrodomésticos e o design. Estou muito grata, Mallory realmente viu o homem nesse homem. De nada, ela desligou. Eles se encontraram na entrada da garagem, Mallory entrou no carro e eles foram até as lojas. Billy, como prometido, ajudou em tudo. Logo ele conheceu Alexander, que também gostava do jovem bonito. Eles faziam tudo juntos. Aconteça o que acontecer, Billy estava lá para ele em qualquer situação. Tudo o que falta é contratar a equipe e podemos abrir, disse Mallory ao seu homem favorito. Sim, estou muito feliz que tenha dado tudo certo para você, ele a beijou. A seleção de pessoas começou. Uma mulher foi escolhida para ser a cozinheira, uma mulher que veio de muito longe. Mas ela foi tão bem recomendada pelas pessoas que Mallory não pôde deixar de aceitá-la. Um garçom ou uma garçonete provavelmente será suficiente no início, disse Billy. É claro que teremos de ver como as pessoas reagirão a tudo isso, concordou Mallory. A inauguração foi no dia do aniversário dele. Queridos, estou muito feliz por este dia ter finalmente chegado. Levei tanto tempo para chegar onde estou agora, Mallory até chorou. Vai ficar tudo bem, Billy ficou ao lado dela. E eu acredito em você, ela olhou para ele. E tem outra surpresa para você, Billy não conseguia mais ficar calado. Claro, vá em frente, ela esperou. Mallory, você quer ser minha esposa? Ela estendeu uma pequena caixa de veludo. Billy olhou para o anel e não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Não sei porquê, mas você me atraiu. Prometo ser um bom marido, companheiro e amigo para você, e tentarei ser um pai para seus filhos, ele a abraçou com força. Eu a parabenizo, sussurrou o pai no ouvido da filha. Como tudo acaba bem, alguém poderia ter pensado, mas esse era apenas o começo da verdadeira história de Mallory. Ela acabou não sendo nem um pouco como ela queria que os outros a vissem. Agora ela estava se preparando para se casar. O dinheiro realmente estraga uma pessoa. Ela tinha ido comprar um vestido de noiva. Preciso de um vestido, disse ela em um tom de voz que não queria mais que falassem com ela. Por que não muda de tom e me diz de que tipo? Uma mulher se aproximou dela. Tenho um casamento daqui a alguns dias, então preciso de um vestido bonito, de preferência exuberante, disse Mallory. Ok, encontraremos algo para a senhora, disse a vendedora e foi até o fundo da loja. Ela começou a tirar os vestidos para Mallory, mas ela não gostou de todos. Finalmente, depois de experimentar todos, ela os jogou na cara dele e disse que não precisava mais de seus serviços. Como você se atreve a falar comigo desse jeito? Esbravejou a vendedora. Quem é você para levantar a voz para mim, uma simples vendedora, respondeu Mallory. O que e quem é você? Está acordada há tanto tempo. A mãe dela era alcoólatra e ela também, as mulheres se levantavam e gritavam tanto uma com a outra que as pessoas que passavam ouviam tudo e olhavam para trás. Olhe para você e para mim, Mallory não conseguia se acalmar. Você saiu da minha loja e sabe que, se quiser comprar um vestido nesta cidade, não vai conseguir, ressentiu-se a mulher da loja. Vamos ver, Mallory se virou e saiu da loja. As coisas não estavam indo como ela queria.
A futura noiva realmente não podia comprar um vestido em lugar nenhum. Billy tinha vergonha de admitir porque isso poderia acontecer. E então, você vai ficar sem nenhum terno branco? Perguntou ela. Se não me servir de jeito nenhum, ela mentiu. Bem, vamos até a próxima cidade para tirar as medidas, sugeriu o homem. Eu não quero, vou ficar só de bege. Ela tirou um vestido comum do guarda-roupa. Tudo bem, você é a noiva, escolha você, concordou Billy. Eles não convidaram ninguém para o casamento, apenas seus parentes. Primeiro realizaram a cerimônia no cartório e depois se sentaram em uma cafeteria, de propriedade de Mallory. Billy se tornou um verdadeiro parceiro da moça. Ele sabia muitas coisas, aconselhou a esposa, mas não abriu mão de seu próprio negócio. Como ele tem tempo para tudo? Eles foram para a cama à noite. Não sei, sou movido pelo amor, ele lhe disse em resposta, e ela franziu os lábios. Billy e Mallory estavam casados há exatamente 1 ano, e tudo estava indo bem. À primeira vista, parecia que eles estavam em um relacionamento de negócios. Talvez fosse. Estou indo para o trabalho, era a única frase que ela ouvia em casa. A cafeteria estava trazendo bastante lucro para Mallory, e ela não podia deixar de ficar feliz por isso. Billy estava lá para ela. Olha, acho que precisamos aumentar a equipe, disse ele a ela um dia. Está bem, vou ver quem posso contratar, disse-lhe a anfitriã. Em sua cafeteria, Mallory era como uma rainha. Ela podia dar ordens às pessoas, mesmo além de suas funções. Seu marido sempre fazia comentários sobre isso, mas ela não lhes dava atenção. Por que você faz isso? Ele não a reconhecia pelo que ela era no trabalho e pelo que ela era em casa. Deixe-os ter medo, disse ela. Você verá que, em algum momento, quando se sentir mal, eles lhe darão as costas, disse ele a ela. Oh, eu não preciso deles, tenho uma família amorosa. Mallory estava certa de suas palavras. Tudo bem, eu faço tudo na parte financeira, e você cuida das pessoas, eu não vou mexer com você, ele concordou com a esposa. Foi fácil escolher as garçonetes, apenas 2 garotas vieram. Uma não se encaixou logo de cara, sua idade não combinava. Mas Mallory ficou com a outra. Você pode começar a trabalhar agora, disse ela imperiosamente. Ana se virou e saiu para o corredor. Lá, outra garota lhe disse o que fazer e como fazer. Tenha um pouco de cuidado, a patroa é um monstro, se você fizer algo errado, ela a expulsará imediatamente, advertiu a sua companheira Catherine. E o que somos nós aqui, os escravos dela? A garota não entendia. E quanto aos escravos, ela paga bem, as pessoas deixam gorjetas, disse Catherine em um sussurro. Se houver algo claro, não deixe de entrar em contato comigo, advertiu a nova namorada garçonete. Bem, ela foi ver o que havia no cardápio. Desde que tudo estivesse bem, Mallory observou como tudo funcionava, ela estava satisfeita. A família também estava bem. Mas, em algum momento, as coisas mudaram. Primeiro, houve problemas no trabalho. Mallory, Ana entrou em seu escritório. Por que você não bateu na porta? Perguntou ela, com uma voz pouco complacente. Deixei uma mensagem de voz para você, disse a moça. O que eu ganho com isso? Ele olhou para ela. Eu queria lhe contar na sua cozinha. Ana levantou um pouco a voz para ser ouvida. Que cozinha? Ela não entendeu. Na sua, Ana tentou falar o mais baixo possível. Não na minha, mas na nossa. Você também trabalha aqui. Mallory ofegou com raiva, ela não podia acreditar que a mulher insolente estava falando com ela daquela maneira. Ok, há um caos em nossa cozinha, a garota olhou diretamente para o rosto de sua chefe. Não precisa se preocupar com isso, vá lavar a louça, ela ordenou. Por que eu tenho que lavar a louça? Ana estava indignada. Eu também lavei a louça e nada, a chefe estava começando a ferver. Catarina entrou no escritório, viu sua amiga entrando no escritório e se apressou em tirá-la de lá. O que está fazendo? Perguntou ela. O que? Não posso dizer uma palavra. Ela estava nervosa. Não vá, ele está com problemas, todos nós seremos demitidos por sua causa, pediu Catherine. Ana foi com ela, mas por dentro estava com raiva. Elas estavam limpando os talheres juntas quando Mallory entrou.
O que está fazendo aqui? E não levante a voz para nós, Ana parecia dizer em voz baixa. A mulher se virou para ela. Desculpe-me, Catherine respondeu por sua amiga. Deixe-a dizer isso, a anfitriã acenou para Ana. Não, a mulher se virou e a olhou nos olhos. Ah, então, eu aceito você. Nesse momento, Billy entrou na cafeteria. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele ao ver como a situação estava acalorada. Nada, meu amor, a mulher se aproximou dele. Eles foram para o escritório dela e Billy se virou e olhou para Ana. Por favor, pare com isso, não somos ninguém aqui, podemos estar na rua a qualquer momento, Catherine implorou à amiga. Ok, mas se você me contar alguma coisa, eu não vou me calar, a garota olhou de volta para o escritório. Estou indo em uma viagem de negócios, disse Billy à esposa. Que tipo de viagem de negócios? Ela não o entendeu. Qualquer viagem de negócios, ele se inclinou e a beijou. Você tem uma tia? Mallory estreitou os olhos. Eu tenho você, disse ele. E o que eram viagens de negócios? Ela não entendeu. Uma simples e comum viagem de negócios, ele tentou lhe dizer. Mallory se afastou, não disse mais nada, havia um nó em sua garganta, ela queria chorar, mas se conteve. De que outra forma, para que os funcionários vissem sua fraqueza, e em casa, enquanto seu marido estava fora, as coisas começaram a ficar feias. A mãe gritava com as crianças e descontava no pai. Parece que você enlouqueceu, disse Alexander a ela. E você não diz uma palavra. Parecia que a atmosfera de trabalho tinha se mudado para a casa deles. Billy havia chegado, eu nem imaginava que poderia ser assim em casa. O que foi? Você está aqui? Sua esposa gritou para ele. Mallory, acalme-se, disse ela. Não, eu preciso saber onde você esteve, ela disse a ele. Eu lhe disse que estava em uma viagem de negócios, pode olhar os papéis, ela jogou a pasta aos pés dele. Não estou olhando nada, Mallory gritou como uma vítima. Ah, estou indo embora, me ligue quando se acalmar, ela fechou a porta atrás de si. Então vá. Ela estava indignada. Você é estúpido? Perguntou o pai dela. O quê? Ela se virou para ele. Talvez eu não volte, já que você está se comportando assim, disse Alexander e foi para seu quarto. Que ninguém volte, ela não estava em si. Mallory não conseguiu se acalmar por um longo tempo, ficou sentada sozinha em seu quarto por horas. Depois, pensou em tudo, arrependeu-se de ter feito aquilo com seu marido. Mas a mulher não ia ligar para ele. Bem, e deixou para lá, mais uma vez ela desligou o telefone quando ele não atendeu. No dia seguinte, ela se deu conta do que havia feito. Mallory começou a ligar para todos os lugares onde Billy poderia estar, mas ninguém sabia onde ele estava. A mulher estava chorando, não sabia o que fazer. Billy voltou uma semana depois. Onde você estava? Gritou Mallory. Mas, então, ela se deu conta e mudou de tom. Mallory, eu amo você, mas, se continuar agindo assim, vou arrumar minhas coisas e ir embora, ela disse a ele. Sinto muito, ela o abraçou e beijou. Eles voltaram a trabalhar juntos, mas Billy não confiava mais nela como antes. Por que você está atrapalhando? Mallory gritou para Ana. Por que você fala assim comigo? Perguntou ela. Como eu quero, assim eu falo, ele continuou a se comportar com sua esposa subordinada. Mas responder por quê? Ana queria ouvir a resposta a essa pergunta. O que você quer que eu confesse? Mallory sorriu com satisfação. Pelo menos é tudo para alguma coisa, disse a garota já nas costas da anfitriã. Não é da sua conta, ela não se virou. Billy aguentou as travessuras de sua esposa por vários anos. Então, um dia, ele voltou para uma viagem de negócios. Eles são um pouco estranhos, não são? Mallory se irritou novamente. Frequente é ruim, raro também, seu marido não entendia. Ok, vou me calar, ela fez um movimento como se quisesse fechar a boca. Billy se afastou. Mallory se entregou completamente à cafeteria. Os negócios estavam indo muito bem, mas ela continuava a cuidar de tudo incansavelmente. Um dia,
Mallory chegou em casa e decidiu passar para ver o que estava acontecendo na cozinha. Então a mulher abriu a saída de incêndio e lá estava Ana. O que está fazendo aqui? Pela primeira vez, a garota ouviu a senhora falar calmamente. Nada, ela não se virou, mas pôde ouvir que ela estava chorando. O que há com você? Por que está chorando? A mulher quis perguntar de repente. Qual é o problema? Soluçou Anne. Ela não queria falar ponto naquele momento. Mallory se lembrou de si mesma, de como ela também foi e não conseguiu um emprego. E depois que não foi contratada, ficou sentada chorando. Por que era com ela, com Ana, que ela descontava? Vamos conversar, disse a mulher sentada ao lado da garota nos degraus. Sobre o que eu deveria falar com você, você não entenderia. Como você sabe, talvez eu fosse da mesma forma. Mallory desviou o olhar. Eu nasci em uma família muito pobre, disse em voz baixa. A garota começou a dizer. E daí? Muita gente tem isso. Mallory deu de ombros. E quanto a você? Ele se virou para ela. E você acha que, quando Mallory olhou para trás em sua vida, ela ficou horrorizada com o que estava fazendo? Veja como você está agora. Ana ainda estava chorando. É tudo culpa minha, disse Mallory a ela. Elas se sentaram e conversaram sobre tudo e nada. Era a primeira vez que a patroa tinha uma conversa franca com suas subordinadas. Ana, acalme-se, não há necessidade de se irritar com nada. Mallory se levantou. Tudo bem, obrigada por falar comigo, ela agradeceu. Vá trabalhar, disse a dona da cafeteria calmamente. Sim, Ana foi para o saguão e Mallory se preparou para ir para casa. Billy ainda estava desaparecido, e a mulher não sabia mais o que pensar. Por que a viagem de negócios havia demorado tanto? Ela estava sentada em casa quando uma chave começou a girar no buraco da fechadura. Billy, Mallory se levantou do sofá e foi até a porta. Olá, ele entrou no apartamento. Por que você demorou tanto? Perguntou a esposa, que queria beijá-lo. Não precisa, ele afastou as mãos dela. Não precisa, ele afastou as mãos dela. O que aconteceu? Ela não entendeu. Mallory, me desculpe, estou indo embora, disse ele. O que foi? O que foi? Ela queria gritar, chorar, mas seu corpo parecia estar sendo contido. Vim buscar minhas coisas, adeus. Ela foi até o quarto, pegou suas coisas e se dirigiu à porta. E quanto a mim? Ela olhou para trás. Você está indo bem, disse ele sem se virar. Mallory ficou parada no corredor, sem saber o que fazer. Ela foi para o quarto e se sentou no sofá. No dia seguinte, ela chegou ao trabalho e Ana já estava lá, usando um lindo vestido. Você disse que não tinha dinheiro extra para comprar ternos, e hoje, o que está usando? É novo, ela se virou de frente para ela. Posso ver isso, é por isso que pergunto, suspirou a proprietária. Ela havia chorado a noite toda e não tinha ideia do que fazer agora. Minha irmã veio me visitar e me deu isso, disse ela animada. Mallory ouviu, mas não entendeu o que ela estava dizendo. Ela foi para seu quarto, mas não conseguia pensar em trabalho. Apenas sentou-se em sua cadeira e ficou olhando para um ponto. Mallory sentiu que sua vida havia acabado, não queria viver sem Billy. E agora ele simplesmente havia desaparecido. A mulher se levantou da cadeira e decidiu ir até a casa do marido para conversar. Assim fez, saiu da cafeteria e dirigiu. Ela pensou no que diria a ele, no que pediria desculpas, mas nada lhe veio à mente. Ela saiu do carro, entrou na garagem e subiu as escadas. Lá estava a porta, suas mãos congelaram. Mallory começou a se preocupar. Ela bateu na porta e ouviu alguém se aproximando. Quem? Perguntou uma voz de mulher. Mallory ficou branca quando a ouviu. Mallory, a esposa de Billy, respondeu, ainda esperando por algo. Ele disse que a senhora poderia vir. Uma jovem abriu a porta. Quem é a senhora? Mallory se virou para ela. Mulher, o que está fazendo? A moça estendeu as mãos à sua frente. Maldita menor, onde está meu marido? Mallory se assustou. Billy e eu estamos juntos há quantos meses? Ele está pedindo o divórcio hoje, disse ela.
Isso não pode estar acontecendo, gritou Mallory. Ela saiu correndo pela porta, imaginando o que poderia fazer para se vingar dele. Não conseguiu pensar em nada. Voltou para a cafeteria, seu trabalho estava em pleno andamento. Ele foi até seu escritório e Billy estava sentado lá. Onde você estava? Ele perguntou baixinho. Ah, você, disse ela. Entendo, por que você foi vê-la? Ela pegou as mãos dele com as suas para que ele não recuasse. Como você pôde? Eu o amava e você me traiu com uma adolescente. Gritou a mulher. Mallory, eu a conhecia, eu a amava, a culpa não é sua, mas você tem que aceitar isso, disse ele. Eu vou processá-lo por tudo. A mulher não conseguia parar. Ok, eu vim aqui para conversar com calma, e você não entende, então eu vou embora, ele disse a ela. Vamos lá, ele jogou algo nela. Ela não conseguiu ficar parada e saiu para o corredor. Ana, a mulher a chamou. Sim, ela estava com medo de que gritassem com ela novamente. Entre para me ver, ela chamou. Ana não sabia por que estava sendo chamada. Ela se aproximou da mulher, que a convidou a se sentar. Eu só queria conversar, disse Mallory. Ufa, a garota exalou em voz alta. O que você achou? Mallory olhou para ela. Nada, ela balançou a cabeça, a garota balançou a cabeça. Elas se sentaram e tiveram uma conversa franca. Daquele dia em diante, Ana passou a frequentar a sala do diretor. Eles conversaram, ela o fez lembrar de Mallory. Acontece que você pode não ser tão ruim assim, disse Ana. Mallory estava contando a Ana como seu marido a havia deixado e o quanto isso a havia magoado. Ela compartilhou com ela. A garota assentiu com a cabeça, simpatizando com sua senhora. Já chega, vamos para casa, disse ela. Ana ficou onde estava e Mallory foi embora. Alguns meses se passaram, Ana floresceu diante de seus olhos. Qual é o seu problema? Perguntou Mallory à sua subordinada. Minha irmã vai se casar, ela tem um namorado muito bom, ele nos ajuda com tudo, é mais fácil agora, Ana sorriu. Você vai me convidar para o casamento? Perguntou Mallory. Claro que sim, ela sorriu. Quando e onde? Perguntou Mallory, lembrando-se do dia de seu casamento. Ainda não sei, mas assim que souber, eu lhe aviso. Ana sorriu. Eles se separaram novamente. Mallory continuou a trabalhar e a pensar em como se vingar do marido. Deixe-o ir, seu pai implorou. Não posso, como ele pôde me deixar? Disse Mallory. A culpa é sua, gritou o pai dela. Você nunca me apoia, disse ela ao pai. No outro dia, você estava me pedindo desculpas e me agradecendo, e agora, ela apertou os olhos. Vamos lá, agora a vida de Mallory estava um caos, ela não sabia o que fazer, como agir. Por um lado, ela não queria magoar o ex-marido, mas ele a havia magoado muito. Mallory se sentou e percebeu que havia vivido até aqueles anos e não tinha nada. Sem amigos, sem ninguém com quem conversar. Os filhos também não eram ninguém com quem conversar, ela poderia conversar com o pai, mas não queria. Papai, ele foi para o quarto, o que devo fazer? Nada, acalme-se, por que você está tão irritado com o mundo inteiro? Ele simplesmente não gritou. Eu também não entendo, ela não conseguia analisar essas coisas. Um mês depois, Ana foi ao escritório dele e lhe disse que em um mês sua irmã faria uma festa, ele conversou com ela e concordou em aceitá-la como convidada. Pelo menos vou me distrair, disse a mulher em voz alta. Ela estava ansiosa para relaxar um pouco. A cafeteria ainda estava funcionando, mas não podia competir com os estabelecimentos que haviam começado a aparecer. Portanto, a mulher não tinha mais a renda que tinha no início. Olá, Ana encontrou na porta do restaurante. Olá, a mulher se aproximou dela. Entre, e Ana deixou passar. Quando ela entrou na sala, quase teve um ataque cardíaco. Na mesa do casamento estavam sentados os noivos, sendo que seu Billy era o noivo. Mallory ficou ali parada, olhando, incapaz de compreender qualquer coisa. Entre. Assim mesmo, disse Ana. Não posso, a garota olhou para ela. E você deveria, a garota agarrou sua chefe pelo braço e elas saíram. Ao sentar-se à mesa, ela não conseguia tirar os olhos de Billy.
Como isso pôde acontecer? Por que ele a havia trocado por essa jovem? Alguém lhe ofereceu comida, mas ela não conseguia comer o suficiente. Quando os parabéns começaram, ela também se levantou da mesa. Olá, disse ela e sorriu, mantendo sua marca. Bem, parabéns? Perguntaram os convidados após uma longa pausa. Parabéns, ela levantou seu copo e bebeu. E eu não quero que você se sente. Billy levantou-se, eu já vim falar com você, mas você estava tão irritada que eu fui embora. Billy, vamos fazer isso mais tarde. Mallory não queria falar com ele na frente de todos. Por que mais tarde? Você não quer um cara a cara, tem que ser assim. Eu quero ser honesto com você, ele olhou para ela. E Mallory estava pensando naquele momento como ele era bonito. Diga-me. Ela se levantou novamente. Quando nos conhecemos, você estava falando mal da sua namorada, mostrando a ela como você era rico, embora, no geral, isso não fosse verdade. Meu amigo e eu ouvimos a conversa e nos aproximamos. Seu acompanhante tinha ido embora. Mas quando comecei a conhecê-lo melhor, você se mostrou uma pessoa gentil e boa. Percebi que estava errado a seu respeito. Os convidados começaram a suspirar, não queriam ouvir isso. Billy, disse Mallory novamente. Está tudo bem, não vou me demorar. Então, quando eu o ajudei a fazer tudo no refeitório, você nem me agradeceu, não me deu valor, mas eu não pensei em nada disso. E então o trabalho começou, e o que você fez? Você tinha uma lanchonete simples, sim, era lucrativa, e daí? Você precisa se sentir como uma rainha, para saber que não é. Agora que eu fui embora, você não pode cuidar de tudo. Contrate um bom financista para fazer algo por você, mas não o fato de que ele não vai enganá-la. Billy parou para beber água. Eu não quero ouvir isso, Mallory praticamente gritou. Mas você vai ter que ouvir. Portanto, saiba que, se você for uma pessoa gentil e prestativa, atrairá o mesmo tipo de pessoas para você. E se você for mau e ganancioso, é a mesma coisa. Eu já vi o que você pode ser. E quando ele chegou ao refeitório, e havia uma pobre garota sentada lá chorando, ele apontou para Ana. O que ela fez a você para que você a tratasse assim? Ah, você, bufou a mulher para Ana. Não toque em minha filha. A noiva e a mãe de Ana se levantaram da mesa. Mallory quase desmaiou, era a mesma tia da loja de vestidos. Como isso pôde acontecer? Será que tudo isso foi feito de propósito? Ela não entendia. Não sei, respondeu Billy, mas depois que vi sua garçonete chorando, coloquei-a no carro e perguntei o que tinha acontecido. Ela me contou o que você estava fazendo no refeitório, bagunçando as coisas, tentando fazer com que você se sentisse como uma dama. Ela não queria se sentir como uma dama, Mallory estava chorando, ela só queria sair dali. Ela não se importava com o que os outros pensavam dela, apenas a deixassem ir embora. Depois levei Ana para casa, e a mãe e a irmã dela estavam lá. Quando a mulher me contou como você escolhia os vestidos, eu também fiquei muito surpreso. Sabia que você não era assim. Billy parou de falar. Eu lhe arranjei um emprego de propósito para lhe dar uma lição, eu sabia como você era e confiava em você. Só houve uma coisa que aconteceu por acidente, e foi uma coisa boa. Uma vez, contei à minha irmã e ela me pediu para ensinar o Billy. Ela o tinha visto de longe. E então, quando ele estava em uma viagem de negócios, eles se encontraram por acaso, e ele se apaixonou por ela, ninguém o forçou, e naquele momento Mallory olhou para os jovens, eles eram tão bonitos e felizes. A mulher bebeu outro copo de um só gole e se levantou da mesa. Dirigiu para casa com os olhos cheios de lágrimas. Ela começou a analisar. E com certeza, enquanto ela era macia e fofa, e sua vida estava indo bem, e assim que ela ficava com raiva, tudo dava errado. De onde você veio? Seu pai a encontrou na entrada. Me deixe em paz, Mallory gritou, embora não fosse sua intenção, mas seu temperamento estava fora de cogitação. Seu pai não discutiu. Mallory se sentou na cozinha, com uma garrafa na frente dele, desabafando sua dor. O que está fazendo de novo? Alexander entrou e pegou o que estava sobre a mesa. Devolva-a, sua filha olhou para ele.
Se você tomar um gole, eu paro de falar com você para sempre, disse ele. Pai, estou me sentindo mal, ela chorou novamente. Controle-se e comece a fazer alguma coisa, o homem aconselhou. Mallory acordou de manhã, foi ao banheiro, olhou no espelho e viu uma linda mulher olhando para ela. Mas, se alguém conhecesse seu caráter, jamais iria querer socializar com ela. Comece uma nova vida, disse a si mesmo. A cafeteria havia sido completamente reformada. Não era mais apenas uma cafeteria. Mallory a transformou em um local de encontros para jovens casais e muito mais. Todos que trabalhavam para ela respeitavam e apreciavam a gerente. Não porque ela os mantinha na linha, mas porque era calma e razoável. Mallory, uma das garçonetes, chegou um dia. Sim, ele olhou para ela. Há um homem perguntando por você, disse ela. Tudo bem, mande-o entrar, disse ela. Billy entrou no escritório e Mallory se perguntou o que ele queria dela, já que fazia tantos anos que haviam terminado. Olá, ele se sentou à escrivaninha. O que está fazendo aqui? Quantos anos se passaram e você ainda não perdoou? Perguntou ela. O que isso lhe interessa? Ela não olhou para ele. Vim me desculpar e lhe oferecer algo, disse ele com um ar de negócios. Bem, desculpas aceitas, qual é a sua oferta? Ela estava curiosa. Você gostaria de administrar um bom hotel, com restaurante e tudo mais? Ela perguntou e ficou em silêncio, esperando uma resposta. Por que está me fazendo essa pergunta? Ela não entendeu. Eu vejo como você tem tudo organizado aqui, então acho que você vai dar conta de tudo lá também. E eu pensei que você faria alguma coisa depois do nosso divórcio, mas você não fez nada, então podemos confiar em você, disse ela seriamente. Bem, vou ter que pensar nisso. Mallory olhou para ele e não conseguia acreditar que ele tinha sido seu marido. Está bem, Billy, não vou pensar nisso, vou fazer isso. Ele se levantou da mesa. Isso é ótimo, estou feliz por você e parabéns pela boa posição, ele apertou a mão dela. Obrigada, ela ficou feliz por ele ter vindo até ela. Quando o homem saiu, ela ficou sentada por mais algum tempo e foi para casa. De manhã, vestiu um terno e sapatos novos, penteou o cabelo e foi conhecer seus novos colegas de trabalho. Mallory sabia que não iria gritar nem insultar ninguém. Ela havia experimentado em primeira mão que isso nunca leva a nada de bom. Olá, o homem bonito sorriu para ela. Bom dia, meu nome é Mallory, disse ele. Bem-vinda, ele abriu a porta na frente dela. A mulher entrou no saguão, que era claro e acolhedor. A equipe estava totalmente reunida, eles ainda não sabiam quem seria seu novo líder. Olá, equipe, disse ela. Saudações, todos imediatamente exalaram quando ouviram que não eram subordinados de alguém, mas uma equipe. É um prazer estar aqui hoje e ver seus rostos, espero que trabalhemos juntos e nos ajudemos mutuamente. Ela acreditava que sim. Quando todos se dispersaram, Mallory foi abordada pelo homem que a havia recebido. Posso saber o que está fazendo esta noite? Ela perguntou à mulher, cara a cara. E no que você está interessada? Ela percebeu que ele estava começando a flertar. Ela gostou dele imediatamente, pois Oliver também trabalhava aqui. Ele tinha cerca de 50 anos, um bigode grisalho e sobrancelhas pretas, o que o tornava incomum. Eu gostaria de convidá-la para um encontro, ele não tentou ser dissimulado. Ficaria feliz em aceitar, ele desviou o olhar, lembrando-se novamente do que Billy havia lhe dito sobre gentileza e malícia. Então eu a pegarei às 7, ele olhou para ela. Estarei esperando por você, ela ficou feliz com a oferta. Até mais, ele tocou a mão dela e saiu para tratar de seus negócios. E Mallory foi ver o pai para lhe contar sobre seu novo emprego. Estou feliz por você, filha, ele abraçou. Mallory conheceu Oliver e eles tiveram uma noite maravilhosa. A mulher ficou impressionada com o que o homem sabia e podia fazer. Ele se ofereceu para não procrastinar, mas para começar a namorar imediatamente. Ela não recusou e agora eles estão juntos. Oliver acabou se tornando um bom amigo e mentor para Billy. Um dia, ele a convidou para sair com ele. Mallory disse não, pois ainda não estava pronta para isso. Você quer se casar comigo? Ele perguntou à mulher alguns meses depois.
Não é a primeira vez que ouço essa frase, mas ainda não consigo dizer não. Ela riu e pegou o anel que ele lhe ofereceu. Acredite em mim, ninguém além de mim lhe dirá. Ele a abraçou e ela sorriu porque estava feliz como da primeira vez.